Carol, eu queria, escrever uma cena lenta, contemplativa. Pode? Carol, queria fazer uma cena, do pôr do sol, bem bonito, sabe? Pode? Mas afinal, Carol, o que eu preciso para escrever uma boa cena? Oi, eu sou Carol Santoyan e hoje eu vou responder todas essas perguntas. Sim, gente, essas perguntas que eu falei lá na frente, eu recebi de vocês lá no meu Instagram. Vira e mexe, alguém me pergunta: Carol, como é que eu escrevo uma cena contemplativa? Carol, eu queria escrever uma cena de pôr do sol. Eu posso escrever? Posso colocar uma cena de pôr do sol no meu roteiro? Eu confesso que essas perguntas, elas me preocupam um pouco. Não porque eu acho que seja uma dúvida ruim. Gente, não existe dúvida ruim. Dúvida é para ser falada mesmo, tirada. Porém, quando vocês me falam eu posso escrever a cena tal, existe ali, talvez, uma ideia errada da escrita das cenas e de como você deve encarar essas cenas. Então, levando em consideração também uma outra pergunta que eu recebi, que eu também falei, que é como que eu escrevo uma boa cena, né? Quais são os elementos de uma cena boa e etc. Eu vou abordar aqui um assunto que eu já tinha começado, eu já falei sobre cena quando eu faço a diferença entre cena e sequência. Então, esse vídeo também é interessante vocês olharem. Aqui eu quero comentar alguns elementos básicos que você precisa pensar quando você estiver escrevendo e você pensar, cara, realmente essa cena é boa. A primeira coisa que me preocupa quando você pergunta se eu posso escrever um tipo de cena contemplativa e etc, é porque parece que vocês não sabem exatamente qual o objetivo que você quer com aquela cena. Se o seu objetivo for, poxa, eu quero escrever uma cena bonita, eu quero escrever uma cena lenta, uma cena contemplativa, ou então eu quero escrever uma cena de ação. Sempre se pergunta por que você quer escrever isso, porque o motivo não é o objetivo não pode ser eu quero escrever uma cena contemplativa, porque aí a gente cai numa questão que eu já falei várias vezes aqui nesse canal e eu acho que é sempre bom a gente reforçar. Uma cena, ela é um tijolinho de uma construção inteira, ou seja, para você olhar para a cena, você tem que ter noção ali do seu todo, de como é que é essa construção aqui que eu quero fazer, o que eu quero fazer no final. Sabe quando você tá montando um quebra-cabeça, que você vê aquela foto, é isso aí que eu quero no final. E aí você tenta ver quais as peças ali que você precisa para formar aquela imagem. Então uma cena, ela é parte de um todo. E como eu também já falei nesse vídeo sobre a diferença entre sequência e cena, a cena, ela também é uma unidade dramática. Então uma boa cena, o que vai acontecer? Uma boa cena, a gente vai ter uma mudança, a gente vai ter um arco dentro dela que leve, alguma coisa de um ponto A até um ponto B. Então, vamos lá, vamos pensar na cena. Para você escrever uma cena boa, primeira coisa que você precisa saber é qual o meu objetivo com a história que eu estou contando, qual é o meu objetivo com o roteiro. Porque às vezes eu posso falar você precisa ter... E, às vezes o seu objetivo é outro, às vezes o seu objetivo é fazer um roteiro mesmo que não tem essas... Pode ser o seu objetivo, mas aqui falando mais de uma pegada que flerte ali com arquitrame e etc, a gente vai precisar sim de uma cena mais encorpada. Então a gente precisa que essa cena ela tenha pelo menos um começo, meio e fim, sabe? A gente precisa sair de um ponto A para um ponto B. A gente pensou esse objetivo geral do roteiro, então a gente vai agora para o objetivo da cena. Qual é o meu objetivo com essa cena? A minha cena, ela vai revelar alguma coisa sobre o personagem. Minha cena, nesse todo, ela tem a função de, plantar ali uma coisa que vai ser colhida depois. Você precisa definir primeiro, então, o objetivo que você quer com o que você está escrevendo. Você precisa visualizar o todo. E aí você olha para as partes. Quando você chegar nessa cena, você vai falar qual é o meu objetivo com essa cena. E aí você vai escrever essa cena a partir desse objetivo. Se você está escrevendo uma cena e você não consegue definir qual o objetivo dela dentro de tudo que você quer contar, é bem interessante que você reveja essa cena. E aí a gente cai na questão, Carol, eu tenho uma cena, queria fazer uma cena sobre um pôr do sol. Qual é o problema da cena do pôr do sol? Audiovisual é uma coisa caríssima, gente. É caro. A palavra do roteirista no papel é uma coisa, mas para gravar aquilo é caro. Então tem que ser uma coisa muito bem avaliada. Então se você vai colocar uma cena, você precisa defender aquela cena. Não, porque isso aqui vai ser importante para minha história nesse sentido, aqui, isso aqui, beleza. Agora, se você só quer fazer ainda mais uma cena de pôr do sol, gente, vocês sabem quão difícil é gravar uma cena de pôr do sol? Então, vamos pensar dessa forma assim, sabe? O que eu tô escrevendo
ele não só precisa servir a história, mas ele também custa dinheiro. Então eu preciso pensar muito bem se eu quero aquilo ou não. Então beleza, a gente já entendeu que a cena ela precisa ter um objetivo. E aí você precisa pensar, quem é o personagem, né? O que o personagem tá fazendo? Então na cena você vai ter ali um personagem. Pode ser que nem toda cena você tenha um personagem, você tenha essas questões. Mas mesmo assim a cena vai ter um objetivo. E aí é muito interessante, eu já falei aqui com vocês, eu vou deixar aqui nos cards, tem um roteiro na prática das primeiras 5 páginas do roteiro de Pânico. E ali vai ter uma cena que você vai olhar e você vai falar, isso é absolutamente banal, sabe? Que é uma cena que você estabelece ali o lugar. Você ambienta, era a casa do lado de fora. Mas aquela cena não tinha nenhum personagem, não tinha nada, era uma cena realmente de ambientação. Mas aquela cena era muito importante, porque se você tirasse aquela cena, você não ia deixar a personagem tão vulnerável. Aquela cena tava me contando que ela tava sozinha no meio do nada, tava de noite, e se ela gritasse, não ia ter quem ouvisse, porque não tinha ninguém ali, que ela tava no meio do nada. Então percebe que às vezes parece, putz, não tem nada acontecendo naquela cena, mas a cena tá contando alguma coisa. Tirando esses casos, alguns casos, provavelmente a sua cena vai ter algum personagem. E esse personagem vai querer alguma coisa, né? Então, tipo, o que o personagem tá fazendo, qual é a ação dele dentro daquela cena. Então a gente tem esse protagonista, então a gente vai pensar essa cena como saindo de um ponto A para um ponto B. Essas pequenas viradas de cena para ela sair de um ponto A para um ponto B, a gente chama de beat. Também falei isso naquele outro vídeo que eu já mencionei. E para essa cena ficar ainda melhor, a gente vai precisar de uma força antagônica. Então a gente vai ter um personagem nessa cena e a gente vai pensar o que tá impedindo ali o meu personagem a conseguir o que ele quer ali. Qual é a força antagônica que tá atuando nessa cena? Então, objetivo, personagem, conflito. E aí a gente vai ter ao longo dessa cena essas forças antagônicas ou uma força antagônica, enfim, atuando ali. E aí a gente precisa terminar, né, a cena. Ele conseguiu, ele não conseguiu? E aí uma coisa interessante que o Maqui fala, interessante é ou a gente começar positivo e terminar negativo, né? Tava tudo bem e terminou tudo mal. Ou então, tava tudo mal e terminou tudo bem, porque a gente vai sentir essa mudança na cena. Mas uma coisa interessante que o Maqui fala é, por exemplo, pode ir do negativo pro negativo? Pode ir do negativo pro negativo. Se esses negativos forem contrastantes, por exemplo, se eu começo uma cena com um casal discutindo e termino com um matando o outro, percebe que por mais que seja negativo e negativo, você vai ter um contraste entre os dois. Isso que eu chamo de uma boa cena. Claro que seu filme, sua série, seu roteiro, é difícil ele ter 100% das cenas obedecendo esse arco. Pode ser que uma cena você precise falar que o seu personagem passa por um corredor, então ali realmente você não vai ter arco nenhum. Mas o importante é que a maioria das cenas, as suas cenas mesmo, elas tenham esse formato. Claro que não é uma fórmula, pelo amor de Deus, que o ideal é que vocês pensem sempre assim, como a cena, a própria cena em si tendo um começo, meio e fim. Pensando nisso, tudo que eu falei, eu acho que vocês já conseguem avaliar a sua própria cena. Carol, eu posso escrever? Gente, vocês podem escrever tudo. Eu tô dando aqui ferramentas que vocês podem utilizar para melhorar a escrita de vocês. Tudo depende do qual é o seu objetivo, como sempre caímos nisso. Então, se você perguntar, Carol, eu posso fazer uma cena contemplativa? Como é que eu escrevo essa cena contemplativa? Você precisa entender por que você quer uma cena contemplativa, porque uma cena contemplativa é uma cena que não acontece nada, né? Ainda mais porque o contemplar não é uma coisa muito visual. A pessoa tá olhando, tá? Ela tá olhando o quê? Tá pensando o quê? O que tem de visual? O ideal é que a gente entenda, que a gente veja e que a cena seja um pouco mais que isso, né? Claro, novamente, repetindo, se fizer sentido para sua história, beleza, tranquilo. Então eu acho que agora vocês conseguem, com esses elementos, avaliar se a cena de vocês está ok ou não. Inclusive, tem um exercício bem legal no livro do Story, do Maqui, que ele vai analisar uma cena e ele vai falar assim, como você analisa uma cena, né? Com esses elementos, com os beats, né? Tipo, o que faz essas viradas e etc. Então eu queria até propor para vocês querem que eu faça uma análise de uma cena, trazendo todos esses elementos, a gente pode ver cada coisinha assim, eu acho que pode ser uma coisa interessante da gente trabalhar. Me deixa aqui embaixo se vocês querem uma cena específica pra gente analisar aqui. E eu vejo vocês num próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, você deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Até a próxima, um beijo, tchau!